Fala jovem, aqui é o Lucas Maurício, esse é o seu canal de finanças, investimentos e mentalidade. Você já pensou em investir em um fundo de investimentos, mas não teve coragem de fazer porque não entendia muito bem como funcionava e quais eram os riscos? Então seus problemas se acabaram-se. Pois seus problemas se acabaram-se! No vídeo de hoje eu vou explicar exatamente quais são os principais riscos de se investir em um fundo de investimentos. Chegamos naquele momento que você curte, se inscreve e ativa o sininho. Assim, você sempre vai saber das novidades aqui do canal e nunca mais vai perder nenhum conteúdo. Agora clica aí. Tô te esperando. Existem basicamente 5 tipos de risco que você tem que ficar ligado quando for investir em um fundo de investimentos. O primeiro risco é o risco de crédito, que é quando o emissor daquele título de dívida, por exemplo, não consegue honrar a sua parte do compromisso. Ou seja, imagina que você investe em um fundo de renda fixa e esse fundo tem na sua carteira alguns CDBs de bancos. Se esses bancos estiverem mal das pernas ou até se eles quebrarem, eles não vão conseguir honrar com seus compromissos. Ou seja, eles não vão conseguir retornar o dinheiro com juros para o investidor. Então, quem vai receber esse calote dos bancos é o próprio fundo. Lembra do FGC que garante o seu investimento de renda fixa em alguns casos para pessoa física? Então, para pessoa jurídica funciona mais ou menos da mesma forma. O limite de 250 mil é o mesmo. Então, nesse caso, se um banco quebrar, o fundo vai ser ressarcido em 250 mil, mas o investidor que investiu no fundo não vai ser ressarcido. Na prática, como é que os fundos eles mitigam, eles reduzem esse risco de crédito? Eles fazem isso investindo em diversos bancos, em diversas modalidades de investimento. Assim, caso um desses investimentos ou caso um desses bancos quebre ou não seja pago, o impacto disso na carteira geral não é tão grande. O segundo risco é o risco de mercado, que é aquele que envolve a volatilidade dos preços, ou seja, o quanto eles variam para cima ou para baixo. Por exemplo, os fundos de investimentos que investem em ações têm o seu valor, o valor das suas cotas, variando de acordo com a variação dessas ações que o fundo tem. O mesmo acontece para os fundos cambiais e para os fundos multimercado, por exemplo. Já quando a gente fala dos fundos de renda fixa, esse risco de mercado está associado ao sobe e desce, ou seja, a volatilidade da curva de juros. Para mitigar o seu risco, nesse caso do risco de mercado, procure diversificar os seus investimentos em fundos que possuem comportamentos diferentes de acordo com as variações do mercado. O terceiro risco é o risco de liquidez, que está associado à facilidade ou à dificuldade de comprar ou vender determinado ativo. Um exemplo de ativo com baixa liquidez são os imóveis. Afinal, às vezes leva-se dias, meses e até anos para vender esse ativo. Já um exemplo de ativo com alta liquidez é a própria poupança, por exemplo. Afinal, se você pedir o resgate, no mesmo dia o dinheiro já está na sua conta. Mas olha só, eu não estou dizendo que a poupança é um bom investimento, hein? No caso dos fundos, tem de todos os tipos. Existem aqueles que têm resgate em D+0, ou seja, no próprio dia o dinheiro já cai na sua conta, e tem outros que têm um prazo mais longo, D+30, D+60, ou seja, pode levar até 60 dias para o dinheiro cair na sua conta depois que você pediu o resgate. Então, tenha fundos que tenham diferentes prazos de liquidez, principalmente de acordo com os seus objetivos. O quarto risco é o risco operacional. Ele diz respeito a efetivamente a administração, a estrutura, a operação do fundo. Alguns exemplos são fraude, desrespeito ao código de conduta e ética, demandas trabalhistas, problemas administrativos. Esse tipo de risco é minimizado pelo chamado tripé gestor, administrador, custodiante, sendo cada um desses três responsável por uma parte do trabalho. O gestor é aquele cara que faz a estratégia de investimentos do fundo. Ele escolhe onde o dinheiro dos cotistas será investido. O administrador é aquele que efetivamente administra o fundo e faz o relacionamento com os investidores, ou seja, os cotistas. Ele também faz a parte de prestação de contas e lida com eventuais problemas jurídicos. Por fim, o custodiante é exatamente quem faz o registro das compras e vendas dos ativos dentro de um fundo. Ele também é responsável pelo envio de informações para o gestor e para o administrador do fundo. Antes de você fazer o investimento em um fundo, faça uma pesquisa sobre o histórico do gestor e do administrador. Assim, você minimiza esse tipo de risco. E por último, o quinto risco é aquele que diz respeito às fraudes. É o risco legal. Existem muitos fundos negociados por aí que prometem rentabilidades exorbitantes para o investidor. E muitas vezes esses fundos nem são registrados na CVM, que é a Comissão de Valores Mobiliários, que é quem é responsável por ser o guardião de todo esse mercado. Então, para evitar esse tipo de golpe, procure sempre saber se aquele fundo está registrado junto ao CVM. Eu vou deixar um link aqui na descrição
para que você possa procurar se o fundo que você está investindo efetivamente é um fundo registrado. Enfim, os riscos existem sim e são perigosos à medida que você não os conhece ou não faz nada para minimizar ou para mitigar esses riscos. Então, invista com consciência. E aí, ficou mais alguma dúvida com relação aos riscos dos fundos? Ou você está se sentindo um pouco mais tranquilo agora? Coloque aqui embaixo nos comentários. Um abraço e até o próximo vídeo.